Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PLCR 11, Fundo Plural de Recebíveis, mas antes de começar eu quero dizer que as inscrições para a quarta turma da minha mentoria estão abertas, o link é esse QR Code aqui ou o link aqui na descrição, eu tenho certeza, e primeiro dê uma olhada nesse link e veja os depoimentos dos ex-alunos. E se você tiver alguma dúvida e tiver desconfiado da veracidade, entra no grupo do WhatsApp, que o link está aqui embaixo, e procura um deles, porque tem vários deles lá no grupo, e conversa no privado com eles, vocês vão ver a resposta que eles vão te dar e a experiência que eles tiveram com essa mentoria. Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para vocês, beleza? Então, as inscrições estão abertas, elas ficam abertas até semana que vem, tá bom? Então, link aqui na descrição. Bom, então vamos falar sobre o plural, pessoal. É o seguinte, eu tenho uma questão para tratar com vocês, uma retratação, na verdade, de um erro que eu estava cometendo na análise. Inclusive foi até um seguidor aqui, o Vinícius, até agradeço a ele, a gente já chegou a discutir, inclusive, no vídeo do plural passado, que é a questão da análise da marcação a mercado e da taxa de aquisição. Porque é o seguinte, primeiro, ele é um fundo que ele está sendo negociado com desconto, ainda se a gente for pegar dos fundos mais high grade, ele é um dos poucos que ainda está negociando com desconto ao valor patrimonial, pagou 80 centavos por cota. A questão é a seguinte, esse fundo ele é muito conservador mesmo a se observar pelas taxas de aquisição. Ele compra, e com a taxa média dele de aquisição é IPCA mais 6, abaixo inclusive do Tesouro. Porém, pessoal, é o seguinte, eu estava analisando, eu estava falando que o retorno que vocês têm é em relação a esse daqui, mas na verdade, pessoal, o correto é o retorno que vocês têm ao investir nesse fundo é a marcação, a taxa em marcação a mercado. Por quê? Porque essa taxa aqui, ela está relacionada com o preço que o fundo está sendo negociado no mercado. Por quê? Subiu a taxa de juros, a cota cai. Aumentou a taxa de juros, a cota sobe. Então, você tendo o Tesouro pagando mais, obviamente isso pressiona com que as cotas caiam. E as cotas caindo, você comprando um título que comprou esse IPCA mais 6, só que pagando mais barato, você não vai ter mais retorno IPCA mais 6, você vai ter retorno IPCA mais 8. Porque você pagou mais barato do que quando ele comprou essas taxas aqui. Então, a minha análise estava errada, peço desculpa para vocês. Até se vocês voltem nas análises, vocês vão ver que eu falei sobre isso, mas isso aqui é importante que a gente acaba sempre aprendendo e, obviamente, eu não tinha parado para pensar sobre essa ótica e tem razão, pessoal. A gente tem que sempre que olhar a taxa de marcação a mercado, porque é com ele que, isso para você que entra no fundo, né? Eu vou decidir a entrada, hoje ele está pagando isso aqui com base na cota que ele está sendo negociado, porque você está comprando os ativos que está lá dentro, só que mais barato, por causa da cota do mercado. Então, essa é a lógica. Então, de fato, o fundo ele vem trazendo assim, se a gente for pegar pelo perfil da carteira dele, ele está com baita no resultado e barato, se a gente for analisar, né, pelo fato dele estar sendo negociado com mais ou menos uns 5% de deságio, beleza? Então aqui sobre a carteira não teve nenhuma relevância, né, nesse mês. O mês passado eles comentaram, na verdade acho que já são 2 meses que eles vêm falando isso, que eles iam começar a aumentar um pouquinho o risco da carteira, investindo em ativos relacionados em CRIs relacionados à empreitada, à construção. E eles colocaram aqui que eles colocaram, investiram 2% no CRI São Benedito, com liquidação prevista para o início de maio, ou seja, uma operação bem curta. E aqui, pessoal, eles colocam que a justificativa disso é em função obviamente, da queda da taxa de juros. Isso impacta diretamente a construção civil, melhorando a construção civil. Porque com taxa de juros mais barata, os financiamentos ficam mais baratos, tudo fica mais barato. Só que a questão é a seguinte, como esse relatório é de abril, eu acho que eles ainda não tinham colocado na conta a piora da situação fiscal do Brasil. Porque isso vem acontecendo nos últimos 2 meses, né? Então, eu não sei quando que eles colocam, provavelmente é no final do mês, né? No final de abril, já dava para ter uma ideia de que a situação do Brasil não seria tão boa quanto a gente estava imaginando, que as taxas chegariam a 9% no final do ano, tanto é que o próprio Focus já estima em 10%, né? Já prevê em 10% a taxa de juros, 1% a mais do previsto é muita coisa. Então talvez essa expectativa que eles tenham, embora ainda exista
uma tendência de queda da taxa de juros, mas muito menor do que se imaginava antes, ainda vai ter impacto positivo, mas talvez não tanto quanto eles estavam imaginando. A gente tem que continuar acompanhando sobre isso. Aqui a parte do mês eu não vou falar, porque a gente já viu bastante sobre isso. Então, sobre o fundo, eles estão com 65% indexado ao IPCA, marcado a 8,81, como eu falei para vocês, que representa 2,4 acima da NTNB de referência. Se a gente for pegar o Tesouro, o 2035 acho que é 6,2, né, mais ou menos, 6,4, alguma coisa assim. E aqui a parte de CDI é 25%, com spread médio de 2,72. Pagaram 80 centavos por cota, o que é muito bom se a gente for ver pelo que ele tá, o preço que ele tá no mercado, tá quase 1% ao mês, né? Então é muito bom o retorno. Bom, aqui descendo a parte do rendimento por cota, a gente consegue ver nitidamente que, por ele ser regime caixa, tem mais ou menos de 1 a 2 meses o impacto da inflação. Então a gente está vendo aqui, provavelmente fevereiro está referente a dezembro e janeiro e assim por diante, né? A gente está falando aqui de março, de fevereiro ou não sei se são 2 ou 3 meses, a gente não sabe direito, mas assim, provavelmente abril ainda está pegando resultado de março, de fevereiro, que foi aquela inflação alta, inclusive por isso até mesmo que o fundo ele veio com uma correção monetária maior do que o mês passado. Eu estava até comparando aqui, deu mais ou menos uns 150 mil a mais de retorno em relação à parte de correção monetária, porém juros foi um pouco menor, deu 200 mil, mas acaba que o total de receitas foi muito parecido com o mês passado. Ele gerou, mais um mês ele gerou um lucro líquido acima do distribuído. O mês passado foi acho que 90%, se eu não me engano, e aqui está 92% do que foi distribuído. Então ele tem uma reserva, inclusive agora para os próximos meses, eu acredito que ele vai conseguir manter os 80 centavos exatamente pela reserva que ele está fazendo. E com a inflação caindo, a gente sabe que provavelmente ele vai conseguir mesmo manter. Aqui a parte de... Eu até tinha falado que eles tinham tirado a taxa de aquisição, eu até cheguei a colocar aqui, mas de fato o que interessa é essa aqui para a gente poder analisar. 62% inflação. Aqui ele tem, a grande parte deles são CRIs de operações BTS, que são aquelas build to suit, que é aqueles imóveis que o financiam, na verdade são os CRIs que financiam aquelas construções onde a empresa vai lá e constrói um prédio, constrói um imóvel para o inquilino ocupar de acordo com as exigências dele. Então ele capitaliza para poder construir e depois ele recebe esse valor nos aluguéis, e normalmente são contratos atípicos. Então é a maior parte dos financiamentos do PLCR, que é muito bom porque deixa meio previsível a questão, porque basicamente o pagamento do CRI ele está vinculado ao pagamento do aluguel. Então isso deixa a operação mais segura, obviamente tirando aquele caso da Vibra que a gente viu recentemente aí, que pode causar um rebuliço nesse tipo de operação. Obviamente a gente acredita que não vai prosperar, mas é esse tipo de negociação, né, que é grande parte do PLCR. Isso deixa a operação mais, não mais segura, mas mais previsível. Aqui um ponto que eu já até mandei e-mail para eles e não tive resposta, vou ver se eu mando novamente, enfatizando. Na questão é a distribuição das cores. A gente eu não consigo, sinceramente, pessoal, eu não consigo, olhando isso aqui, o que é esse 39 aqui? Eu acredito que esse 39 não é caixa, deve ser HBR ou outros, provavelmente deve ser outros, né? Porque é o que mais, talvez é o que mais faça sentido. Mas provavelmente, sim, eu acho que os 10% é caixa, que é Redditor, deve ser Correios, deve ser essa sequência aqui, né? Se a gente for ver pela lógica, mas então o outros devia estar aqui para cima. Então aqui é caixa, aqui é Redditor, Correios, Shopping São Gonçalo, que é HBR, Magazine Luiza. Deve ser isso, né? Seguindo essa ordem aqui, mas eles poderiam usar um azulzinho um pouquinho melhor, né? Eu já mandei para ver se pelo menos muda o azul. Mas é isso, pessoal. Então, PLCR aqui um bom fundo, um fundo bem high grade, bem conservador, e me redimindo das análises anteriores, agora tá certo a minha análise, e é um bom fundo sim, mas de qualquer maneira é um fundo que até isso justifica também ele tá sendo negociado abaixo, porque ele é um dos que traz menos resultado comparado com outros pares. Então até por isso que ele está sendo negociado abaixo, para poder ter um resultado compatível, porque se a cota sobe, a taxa de marcação cai e o retorno não fica interessante.
Beleza, pessoal? Então eu espero vocês no próximo vídeo.